Então, sejam todos bem-vindos, nossa mentoria de negócios, né? Então, todo mês a gente trabalha energeticamente, espiritualmente, fisicamente o nosso negócio e olhar para o nosso negócio é o que a gente vem falando muito também dentro do Clube das Constelações, né? É olhar para pai e mãe, não tem jeito, e às vezes a gente acaba ficando tão emaranhado nas questões do pai e da mãe, e o nosso negócio está órfão, centralizando toda a minha energia, às vezes, na morte, às vezes, né, em situações que, tipo, até inconscientemente, né, eu não tenho um tesão, não tenho vontade, às vezes, de olhar para o meu negócio, né? E da onde vem essa vontade de não olhar para o meu negócio, de repente, de não ter um negócio, um desânimo mesmo? É a nossa alma olhando para os mortos, tá bom? Então, o problema nunca é com o dinheiro, o problema nunca é com o negócio, o problema é que a gente, muitas vezes, está olhando para os problemas da nossa ancestralidade. E quanto mais tempo a gente fica olhando para esses problemas, para os mortos, é, é como se a nossa energia ela vai ficando também uma energia meio mórbida, uma energia apática, né? Então, o negócio, hoje os negócios da nova era são negócios assim, viscerais, são negócios vivos, são negócios quânticos. Eu sei que muitas vezes a gente precisa assumir uma liderança, né? Liderar não só a nossa própria vida, mas estar liderando outras pessoas no dia a dia. Aí você fala, puta que pariu. Como é que eu não estou conseguindo me motivar? Como é que eu vou motivar outras pessoas? Eu sei que isso passa pela cabeça de vocês. E assim como passa na minha, né? E no começo eu tinha muita dificuldade de me sustentar energeticamente. Então, por isso que às vezes a questão com o negócio, o cliente não flui tão bem no início, porque até eu conseguir me sustentar energeticamente, criar uma rotina sagrada, hábitos virtuosos, que é o que a gente vem batendo bastante nessa tecla, né? Então, até eu conseguir construir um comportamento um pouco mais saudável, o meu negócio está desnutrido. E hoje os nossos clientes estão pedindo nutrição, e nem é qualquer nutrição, né? Eles querem uma vitamina, uma vitaminada, uma nutrição super vitaminada. Você tem que estar feliz, contente, alegre, né? Porque quem é que vai comprar uma sessão de um defunto? Quem é que vai comprar um produto e um serviço de uma pessoa que está ali se arrastando também pela vida, né? Então, eu sempre falo para vocês, todo mundo quer aquilo que não tem. E hoje, energia realmente está um grande desafio. A gente sustentar um padrão mais leve, mais gostoso, é um treino, né? E cada hora que a gente olha para as redes sociais é uma desgraça diferente, é uma tragédia nova. E isso, de alguma forma, vai contaminando. E até eu vi uma pesquisa esses dias que 3 dias sem celular, o quanto que cura, sem celular, assim, sem ver notícia trágica, sem ficar, né, se contaminando com o coletivo. Então, são 3 dias que você faz aquele detox, né? Eu tenho feito isso um pouquinho no final de semana, de conseguir ficar ali mais tempo sem o celular, enfim. E eu tenho percebido um pouco de diferença, né? Porque aquela tensão que a gente vê ali, aquela cobrança, toda aquela movimentação, acaba interferindo, gerando uma ansiedade em nós também. E o nosso negócio, ele é um negócio, ele deveria ser um negócio de energia generativa, um negócio calmo, um negócio consciente, um negócio alegre, um negócio generativo, um negócio orgásmico. Então, mas é difícil, porque a gente acaba também se misturando muito com o nosso negócio. Então, se eu estou vivendo um conflito interno aqui, o quanto desse conflito interno hoje interfere na autoestima do meu negócio? Né? Eu vivi isso muito no começo do ano, quando o Raul foi embora, né? Nossa, só vai me arrastando pela vida. Eu sabia que ia passar. Eu tinha certeza que ia passar, mas foram 6 meses ali, eu, né, enfim, ia e voltava, oscilando, oscilando, não desisti. O que me manteve viva foi a rotina sagrada, né? E, mas assim, interessante ponto de vista, né? Eu quase que parei de trabalhar. A gente vai perdendo cliente, a gente vai perdendo a motivação, você perde energia, você perde cliente.
Não tem como. Então, a gente tem que entender que o nosso negócio ele é um diamante, né? E, e a gente precisa muito cuidar desse diamante. E quem é a cabeça do nosso negócio? Nós. Então, a gente precisa muito cuidar desse gerenciamento, né? Dessa pessoinha aqui que vai cuidar desse negócio. Então, pensar em um negócio saudável é ter uma vida também cada vez mais saudável, né? Esse é um grande objetivo. Então, ter esses hábitos saudáveis fazem total diferença, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta de negócios? Quer trazer alguma questão para a gente aqui hoje? Tomando um chazinho para esquentar os motores, né? Chá de guaco e erva cidreira. Dormi que nem uma passarinha. Tô acordada desde as 2 horas da manhã. Nossa Senhora. Na hora que eu deitar, vai ser só de um ladinho. O que que a gente tem que pensar também sobre o negócio? Às vezes a gente fala assim, poxa, o meu negócio é para eu criar dinheiro. Ok, o negócio é para criar dinheiro, óbvio. E a gente pode pedir isso para o nosso negócio, né? Eu tenho pedido muito. Eu falei, ó, esses meses eu vou estar mais de férias, vou estar, quero, enfim, abrir espaço para fazer outras coisas também na minha agenda, mas eu falei, negócio, seu negócio é me trazer clientes, corpinhos com dinheiro na mão. E o como é um problema do universo. Então, você pode fazer essa demanda, né? Tô conectada com o meu negócio, mas de um outro jeito, de um outro espaço. E às vezes a gente pensa assim, a gente que é autônomo, fala, como é que eu vou tirar férias, né? E aí eu tenho feito vários processos verbais, processos também corporais, né? Para poder, enfim, o negócio, o nosso negócio, ele é uma entidade. Ele também trabalha sozinho. O problema é que às vezes a gente acaba contaminando muito essa entidade. A gente, às vezes, assim, o nosso controle, a nossa forma e estrutura, acaba ferrando com a própria autonomia que o nosso negócio tem. O meu negócio, a hora que eu falo, ixi, eu não vou fazer mais isso, não vou fazer aquilo, aí parece que chega um monte de gente, quer atendimento individual. Aí essa semana eu falei, eu vou parar com o passe livre, não vou fazer passe livre em julho. Aí vem um monte de gente querendo comprar o passe livre. Eu falo, mas gente, engraçado. Às vezes eu acho que assim, como diz o Axis, né? Qual o processo, a pergunta que idiota que eu posso usar, né? Tipo assim, o que que eu tenho que fazer para não vender esse mês? Porque aí a gente, tipo assim, vai pro qual escolha errada eu posso fazer? Então, de repente, eu escolho não vender, aí eu vendo, né? Como pode melhorar? Mas o que que é isso? É quando a gente solta, às vezes. Eu fico, tem que vender, tem que vender, tem que vender, tem que vender. A gente cria uma barreira do terror. Então, quando a gente relaxa, fala, esse mês eu não vou trabalhar. Esse mês eu vou dar uma relaxada aqui. Agora, se o negócio não está vendendo, se o cliente não está chegando, eu estou no caminho da cova. Isso é fato, tá? Então, ajustem a frequência do negócio de vocês. Eu pego no pé, porque eu vejo como muda a energia do meu negócio. Quando eu percebo que estagnou vendas, que o negócio ficou esquisito, eu vou lá medir a energia do meu negócio. E às vezes, assim, eu tô ótima, minha casa tá bem, aí eu meço a energia do negócio, ele tá lá. Então, o nosso negócio também sofre ataques psíquicos, né? Quem trabalha com espiritualidade, né? Interessante, ponto de vista, tem uns serzinhos que não querem que a gente faça o que a gente faz, mas aquele que quer que a gente faça o que a gente faz também é muito maior. Então, eu me sinto protegida. A gente sentir essa mão do divino cuidando de nós e cuidando dos nossos negócios é fundamental, porque se eu tenho ponto de vista que o meu negócio é perigoso, que o meu negócio me adoece, que o meu negócio atrai obsessores, quer dizer, meu corpo vai contrair, e não vai querer criar negócio. Então, eu sei que existe ataques, ok? Eu recebo, mas assim, é tão engraçado porque eu também sinto a força do divino, né? E os obsessores, muitas vezes, o que chega, às vezes, me atacando ou atacando o negócio, parece que vem até para poder reforçar. Tipo assim, me traz assim, tipo assim, uma energia de tipo, sou eu que mando aqui. Porque lembra, a gente fala muito disso de entidades. Muitas vezes as entidades, elas estão até fazendo um favor para nós. A gente está desdenhando da vida, desdenhando dos nossos corpos. Então vem a entidade e fala: peraí, mas tem um corpo aqui gostoso, maravilhoso, quentinho. Deixa eu aproveitar esse corpo para mim. Porque a gente fica, às vezes, né,
meio à deriva, meio, sabe, assim, perdido na vida. Então, gente, ter um planejamento, ter uma direção, saber para onde vocês vão, saber para onde a gente quer ir, escrever, colocar isso na agenda, né? A gente trabalhou muito isso nas mentorias anteriores, né? Então, colocar isso na agenda é o primeiro processo de materialização. O que que eu vou fazer na semana que vem? O que que a gente vai fazer em julho? O que que a gente vai fazer em agosto? O que que a gente vai fazer em setembro? Parece papo repetido, mas vocês não estão fazendo. Tem que fazer? Vocês têm que se movimentar, até para vocês me trazerem perguntas aqui diferentes, tá bom? Então, o negócio não está vendendo, o trem está empacado, você está caminhando para a cova, Rosa Caveira aí, Exu do cemitério, como pode melhorar, né? Tá olhando para os mortos. É, e é engraçado porque é muito forte, né? Eu me conectei muito com a história da Juliana, gente, muito. E o tempo inteiro me vem essa energia. Aí eu querendo entender, né? A gente, como cientista, às vezes é uma merda, porque a gente fica tentando entender as coisas. Eu falo, gente, tem alguma coisa esquisita nessa história, tal, e enfim, e olhando para essa energia. Aí passou um pouquinho, eu falei, o quanto eu estou recebendo da vida? 30%. O quanto eu estava conectada com a morte. Então, às vezes, um assunto faz a gente ficar numa frequência de morte também, entende? Então, há quantos dias a gente está nesse assunto da Juliana? A gente está acompanhando nas redes sociais, a gente está sofrendo de alguma forma. Eu, pelo menos, sofro, né, gente? Eu super. Porque, enfim, então é a gente falar assim, ok, querida morte, agora basta, deixa eu olhar para a vida. E aí eu vou me ocupar com a vida, com projetos, vou criar coisas aqui, vou fazer, né, reforçando um caminho de prosperidade que está na vida, de solução. Agora, adianta eu ficar aqui pensando na Juliana? Né? E a informação que eu queria, até uma aluna me mandou, eu achei interessante, que eu estava na pergunta, eu falei, gente, tem alguma coisa estranha aqui. E aí eu não sei se vocês viram falando sobre isso, que eu achei que fala um pouquinho de espiritualidade, e foi a hora que me acalmou um pouquinho essa história, apesar de continuar sendo pesado. Dizem que ela foi sacrificada, né, para o vulcão. O vulcão é uma entidade, então ela foi derrubada lá, ela foi empurrada. Então, é um ritual que tem na Indonésia, isso é os povos originários, né, os povos ancestrais. E aí começou, para mim, pelo menos, fez muito sentido, né? E eu falei, poxa, é... e dentro da espiritualidade, falando também um pouquinho de energia e conectando com a energia de negócios, talvez a alma dela também sabia, porque o quanto ela se conectou com aquele lugar, o quanto ela trabalhou, ela investiu. Tipo, tudo que ela tinha, ela investiu nessa viagem, né? Então, talvez o quanto ela é daquele lugar, o que esse presente para esse lugar. Então, assim, enfim, mas vamos sair desse assunto. Mas só para vocês verem como, às vezes, faz parte do nosso negócio olhar para a morte. Você vai atender um cliente, você vai. E não importa o negócio, seja num salão de cabeleireiro, se seja numa sessão de terapia, a gente está trabalhando o tempo inteiro com a autoestima das pessoas. Então, às vezes, a Daiane tem uma loja de roupa, de moda feminina. Chega alguém lá depois de um luto, chega alguém lá, poxa, depois que pariu e tá horrenda, chega alguém lá depois de tomar um chifre. Então, nós Flávia, precisamos. Hã? eu ia até falar que vem de gente aqui na loja que é viúva há pouco tempo. E eu vejo que as entidades trazem a pessoa até para receber um conforto, levantar uma autoestima para trocar de roupa. A pessoa às vezes está depressiva. Gente, é impressionante. Eu fico assim, ó. Ou às vezes a pessoa está doente, está caminhando para a morte e tem que fazer a passagem Sim. da melhor forma possível. Gente com câncer, nossa, assim, ó. Então, o quanto é importante para qualquer tipo de negócio a gente ter ferramentas energéticas, né? De estar facilitando. Então, e de repente eu também entendendo isso, poxa, olha só para você ver, o negócio da Daiane, né? Sai um pouco fora, às vezes, da profissão aqui, que grande parte do grupo trabalha, às vezes, com terapia. Mas, tipo, eu acho sensacional vocês aqui. Eu já tive diretora de escola como aluna, já tive banqueiros,
Então, assim, de A a Z, já tive alunos, né, não só dentro da mentoria, mas dentro da escola da consciência, porque já entendeu o game. Então, essa pessoa vai embora, né? Nós somos um portal de cura. A morte está na nossa disposição também para poder trabalhar e para poder limpar e para poder, sabe, assim, né? É, ajudar a facilitar essas energias. Essas pessoas vêm, a desculpa talvez é comprar uma roupa. A desculpa talvez seja comprar um curso, a desculpa talvez seja, enfim, arrancar um dente, arrumar um dente, não importa. A gente tem uma aluna que é dentista também. Então, assim, advogados, né? Eu falo, gente, é muito pesado a advocacia, processos também, tudo tem o seu lado pesado e tem a sua alegria. Então, eu sinto assim, nós somos xamãs, exorcistas, curandeiras, curadores, né? Não é à toa que a gente está aqui. Só que a gente sofreu muito até agora, né? Apanhou muito dessas energias porque a gente não tinha ferramenta. E por isso que a gente começou a buscar ferramentas para poder ter um pouco mais de facilidade com essas energias. Não tem para onde correr. Quantas vezes eu falei, eu vou trabalhar com coisa mais leve agora? É bizarro, é bizarro. Então, a gente é a rainha da treta, no sentido assim, nós somos bons para poder trabalhar com energia pesada e densa. Aceita que dói menos, né? E tipo, e vamos trabalhar e vamos explorar essas ferramentas, porque grande parte tem medo disso e nós temos até uma fascinação, né? É isso mesmo, Cris, parabéns. Feliz com o seu movimento aí, né? A Cris tinha uma padaria, agora está mudando também. Então, entendam que existe uma habilidade em nós de trabalhar com energias de A a Z. A gente só precisa parar de se julgar por isso, né? Da gente ser a ovelha negra, mística, holística, vegana, né? Do sistema e da família. E, e é muito louco, né? Hoje eu estava descendo de São Paulo, gente, sempre passo mal na serra ali, né? E eu falei, mas que cacete, cara, o que que tem aqui nesse lugar que, nossa, me desequilibra demais. E a gente subiu, era umas 3 e pouco da manhã, aquele tanto de fumaça de Cubatão, né? Aí eu falei, qual a frequência dessa cidade? Pensa, a pessoa não para, né? 3 horas da manhã. Falei, a frequência de Cubatão, gente, é muito baixa. É muito baixa. Então, não é nem a serra que é pesada, é o Cubatão, é aquela cidade ali que já foi a cidade mais poluída do mundo, né? E é muito gás que a gente emite ali, né, para a própria atmosfera. Então, assim, e olha que essa percepção que a gente tem, muitas vezes a gente faz de errado, é a nossa maior habilidade, né? 3 horas da manhã alguém percebe Cubatão. Alguém que foi perceber que a menina não foi, que a menina não empurraram ela, que alguém que teve a percepção e tipo e começou a pesquisar os rituais ali da Indonésia, dos povos originários, e descobriram que as pessoas fazem oferenda. Inclusive, diz que teve um ritual essa semana lá, que os povos subiram. Gente, não foi à toa que essa menina estava caída ali, né? E ninguém resgatou, né? Interessante ponto de vista. Mas a gente precisa é, escolher ter leveza com a morte, escolher ter leveza com o nosso trabalho o tempo inteiro, né? Porque às vezes assim, gente, por que que eu estou o tempo inteiro conectado com a morte? Porque é uma grande habilidade que nós temos de ajudar as pessoas a se sobrecriarem. Fica um lixo? Fica, sempre fica. Mas nós temos que limpar o lixo que ficou, o lixo do outro, e se renovar, e se restaurar, e descansar, e bora pro reggae de novo, que nós temos muito trabalho. E aí, e é o que eu venho falando para vocês, né? Esse trabalho de terapia, a gente está batendo nessa tecla aí todos, porque toda hora que eu abro a internet me vem, né? 16,6% dos brasileiros tomam remédios psicoativos, mas só 5% fazem terapia. Olha o tamanho do mercado que a gente tem. Só que qual é o problema? Qual é o problema? As pessoas sabem o que você vende? A regra é simples, muita gente precisa do que você faz, mas nem todo mundo sabe do que você está vendendo. Então, oferte. Cada sessão que eu atendo, cada coisa de um livro que me dá um tchan,
É engraçado que às vezes você está lendo um negócio, fala, ou você fez uma sessão, vem aquele insight, grava, faz um post, cria. Então, essa energia, eu estava conversando com o Bernardo, sexta-feira vamos fazer uma constelação dele, de negócios, terapeuta também, né? E às vezes é isso também, Bernardo, não tem nada de errado com o sistema, você também é constelador, você já sabe disso. Às vezes só está faltando o quê? Você olhar para você mesmo, essa transmutação de limpar a sua energia. Às vezes está faltando rotina sagrada, né? Eu vou me limpar, eu vou fazer uma tamiana para mim, eu vou fazer uma constelação para mim, eu vou fazer um reiki para mim, eu vou pagar alguém para poder fazer um negócio para mim, para poder me ajudar. Porque a gente, nessa de, não, estou trabalhando com energia. Ok, mas você está trabalhando com a energia dos outros e a sua energia. O que que a gente está fazendo para a nossa própria energia? Então, se a gente começa a abrir a boca, as pessoas virão, só que elas vão comprar de quem elas sentem autoridade. Eu acho tão engraçado que as pessoas falam assim, não, parece que você sabe o que você está falando, porque eu tenho um jeito esquisito, né, de, de conversar, e meio, às vezes, meio humano, e, né, e tal. E aí fala, não, essa terapeuta não é séria. E aí, na hora que a gente traz o nosso conhecimento, a pessoa fala, não, peraí, você tem bastante conteúdo, você sabe o que ela sente a autoridade. Então, não é o visual, não é o melhor post, é a autoridade. Por que que eu me tornei uma pessoa boa? Essa semana a pessoa falou para mim assim, mas pode constelar marido? Falei, terapeuta foda, pode. Tipo assim, né? Terapeuta. E eu fiquei tão feliz de ter falado isso. Será que eu tô parecendo arrogante? Aí eu falei, cara, mas para mim, qual que é a diferença de eu constelar a Carla e constelar o Micael? É treino. É o treino, porque assim, tem o papel da Kézia esposa e tem o papel da Kézia consteladora. A gente vai fazer esses exercícios no curso de constelação também. Então, assim, o observador, aquele que observa, e aquele que vai lá para trabalhar. Então, são papéis diferentes. E eu acho que de tanto treinar, de tanto fazer, e de tanto ninguém querer me atender muitas vezes, que o povo acha que, né? Nossa, como é que eu vou atender a Kézia? Ou se não tem medo do tanto de energia que eu carrego? Então, essa dificuldade até de receber sessão, que as pessoas parecem ter medo de mim, de me atender, eu tive que ir me virando sozinha. Então, eu aprendi a me atender. É óbvio que é muito bom receber, mas assim, a gente consegue fazer. A gente só precisa aprender a separar, né? Opa, a Kézia é mãe, a Kézia é esposa e a Kézia que consteladora. Então, eu adoro fazer as minhas constelações assim, porque depois na hora eu tô ali como consteladora e depois eu venho. Ai! Aí depois eu venho como cliente, né? Alguma pergunta até aqui? A gente está com a faca e o queijo na mão. É só abrir a boca e falar. Quer dizer, eu não gosto de falar. Escreve, digita. Outra coisa que eu tenho falado para vocês que está na moda: as pessoas não querem mais nada muito sofisticado. Olha isso aqui que eu postei para vocês. Isso aqui é de uma página de uma pessoa de marketing que tem zilhões de seguidores. Cadê aqui? Eu acabei de postar aqui, ó. Tem coisa mais simples. Isso aqui é um post de venda. E no final ele vendia uma ferramenta. Não é simples fazer isso aqui? E olha uma outra sacada que eu quis trazer para vocês também sobre vendas. Você sabia que 62% dos usuários do Instagram se tornam mais interessados em um produto após verem nos stories? Porque o stories geralmente é um momento que você, tipo assim, tá ali, ai, deixa eu relaxar um pouquinho. E o stories quando ele é construído, né? Opa, cadê eu? Quando ele é construído, então o stories, como é que eu construo ele? Traz o problema, geralmente conta uma historinha, traz o problema e traz uma solução, ponto. Você vai criar um carrossel ali, 3, 4, 5 posts. Qual é o problema? Então, qual é o problema hoje? Gente, e assim, a gente pode ir lá no Chat GTV, Chat GPT, e a gente e pegar lá quais são os assuntos do momento, porque isso engaja.
Então, assim, ontem eu acabei falando, né, um ponto de vista da constelação da Juliana, né? Falando da pulsão de morte, né? Então, quer dizer, meu, engajou pra cacete, né? Muito. Viralizou o vídeo, ganhei um monte de seguidor, ganhei um monte de julgador também, óbvio. Mas, tipo assim, então, pegar a espiritualidade, as ferramentas. E às vezes você viu alguém falando legal, eu vi uma outra terapeuta falando da pulsão de morte. Aí, o que que eu peguei? Falei, nossa, eu vou falar, vou puxar um gancho, vou trazer o meu ponto de vista sobre isso. Isso é modelagem. Então, se você olha na internet, tem um monte de dicas, só que aí você coloca o seu cheiro, a sua cara, só que você tem que aparecer. E uma coisa que me curou muito, porque eu era mega insegura, nossa, super, tinha autoestima do cão, gente, péssima, uma autoestima muito baixa. Então, assim, uma frequência horrorosa. Nossa, minha frequência era horrível. Interessante ponto de vista. E quando eu comecei a falar de terapia, as pessoas falaram, ah, quer inventando moda. Porque eu já tinha tentado tantas coisas, cada hora fazendo um trem diferente, então ninguém botava fé em mim. Essa louca vai falar de terapia agora, né? E só que eu sempre fui muito também descarada, assim, né? Tipo, sem vergonha na cara. E eu comecei a falar das coisas que eu estava aprendendo, tal. E aí o povo começou a chegar. Eu fazia muita coisa de graça, sempre fiz muita coisa preço popular, né? Então as pessoas vinham e traziam depoimentos maravilhosos. E eu falava, não é possível que esse trem funciona mesmo? Então isso também é muito legal para quem está começando, né? Os depoimentos, assim, porque às vezes a gente realmente nem a gente acredita na ferramenta, a gente não acredita na gente, não acredita na ferramenta, mas quando você se coloca simplesmente, eu me abro aqui para poder servir. Querido Criador, eu abro meu coração aqui para poder servir. E me tragam as pessoas que estão na disposição de receber de mim e da minha doideira e da minha loucura, né? E. Ai, que notícia é essa aqui esquisita, gente? Acabou de chegar aqui, peraí. Ah, filho. Agendou a cirurgia 11/8. Que dia que nós mesmos nós estamos? Acabou de chegar essa mensagem aqui. Irei agendar essa cirurgia para o dia 11/8. Depois te envio as informações. Afe Maria, como pode melhorar? Ao vivo. Pô, o plano não tinha cancelado. Ó, pra você ver, ó, tá stamiana, as orações para desbloquear. O plano tinha travado a minha cirurgia, não tinha autorizado, vocês acreditam? Que dia? Ou é agosto? Ai, credo, pode ir, pode. Deixa eu voltar para cá, depois eu olho para essa energia. Ai, não gostei dessa informação. Quem falou que eu queria fazer cirurgia? Como pode melhorar? Hã? Não, pode voltar, reza não. Então, voltando para cá, é isso, gente. É adultecer, né? Hoje eu fui tomar uma injeção de vitamina B12. Alguém já tomou, gente? Aquilo é o cão, gente. Não é, Bernardo? Você saiu mancando? Gente, eu falei, moço do céu, já tomei hack, cara. Eu falei, vocês sai mancando assim, a menina rindo no caixa. Eu falei, vocês ficam rindo, né? Ninguém fala que essa desgrama é do capeta, aquela injeção de Pior é a enfermeira B12. falar que não Ave dói nada. Maria. Hã? O pior é a enfermeira falar que não dói nada. Não, eu tenho que tomar 8. Eu falei, ai. Eu falei, Jesus amado. Mas é isso, cuidar da gente, né? Cuidar do corpinho, né? Dói muito. Karen, ó, eu não sou de reclamar, assim, tipo, de tatuagem. Eu adoro tatuagem, né? Tatuagem, gente. Aquela B12 não é do de Deus. Então, voltando para cá, é isso, assim, a gente vai realmente se colocando na permissão, na vulnerabilidade. Põe isso na cabeça de vocês, anota, vulnerabilidade. O Bernardo, a gente brincou hoje à tarde sobre isso, né? Ele falou, eu não tenho nada para esconder mesmo, e pode abrir a minha constelação. Eu falei, Bernardo, é sobre isso. Eu falei, muito bom, porque essa vulnerabilidade, ela abre muitas portas, né? E a nossa história também cura muita gente, né?
Então, vendas tem a ver com contar a história, mas você tem que contar a história e contar e trazer a solução. As pessoas adoram ouvir histórias, né? Eu estou sempre para vocês contando uma história minha, o que que eu passei, para onde eu fui, né? E tipo, e como eu resolvi isso, geralmente, ou como eu estou tentando resolver isso. Então, a vulnerabilidade, ela cria muita conexão. Então, por favor, para de ser uma coisa ali, sabe, engessada, maquiada no sentido travada. O cliente vai sentir. Sabe aquela história, tipo assim, a mãe quer sair com o marido e tá tentando fazer o bebê dormir. E aí o bebê não dorme. O bebê dorme todo dia, ele dorme nas 7 horas da noite. Aí a mãe quer sair, né, Carlinha, lembra? Aí, tipo, a gente não vou sair, vou fazer ele dormir, a criança dormir para eu poder sair. E a criança não dorme, por quê? Ela sente a nossa vibração. Não são as palavras. Ah, a mamãe vai dormir com você, só que você está vibrando ali, ó, o boteco, o barzinho, a festa, né? E o cliente é a mesma coisa. Só que a vulnerabilidade é assim, eu perco o medo de ser eu. Eu sou de verdade, eu estou alinhado aqui com a verdade. Então, essa frequência da vulnerabilidade foi ensinado para nós não ser vulnerável, que se você for vulnerável, essa exposição é mal, é ruim. Só que entenda que o sistema quer a gente trancado, porque a pessoa trancada não recebe. Então, a vulnerabilidade, a gente apanha, a gente recebe uns julgamentozinhos. Mas, é o que eu sempre falo para vocês, se eu me ridicularizo, se eu me conheço tão bem, ou se eu também perdi o medo de me conhecer, tipo assim, eu quero saber quando eu tô errando, quando eu tô fazendo, às vezes, alguma coisa que não tá legal, né? Receber crítica, né? Eu tenho aprendido muito a ouvir crítica, que eu era péssima. E então é sobre isso, assim, a gente aprender a ouvir e falar, peraí, eu posso melhorar? Não, isso faz sentido, isso não faz. Ontem uma menina me xingou, porque eu falei da Juliana, que ela estava seguindo a morte, é louca, você tinha que ter respeitado a menina. Aí na hora eu falar, ia xingar, aí depois eu falei, mas ela tem razão, mas eu também tenho. Tipo, e eu nem discuti, eu nem mandei mensagem. Então, assim, uau, para mim foi um grande avanço. Não brigar com as pessoas nas redes sociais é maravilhoso. Faz sentido? Às vezes o que está bloqueando vocês estão com a faca e o queijo na mão. Tá faltando o quê? Vulnerabilidade. Tá faltando essa exposição. Tá faltando vocês não terem medo. Lembra que eu falei para vocês do presencial? A gente fez um presencial semana passada, retrasada, e eu fiquei ruim, fiquei esquisita, tal, mas já marquei outro, dia 27 de julho tem outro. E aí eu fiquei pensando, eu falei, por que que o presencial é tão pesado para mim? Porque é a vulnerabilidade. O povo chega em perto de mim, achei que você fosse mais alta. Nossa, as pernas é fina. Teve uma, eu dei carona pra ela, achei que seu carro fosse maior. Eu falei, mas gente, não é possível as coisas dessas. Tipo assim, né? E eu falei, cara, eu tô com medo de frustrar vocês no presencial. Olha que louco. Aí me veio essa consciência assim, nossa, será que a Daiane, se ela me conhecer no presencial, ela vai gostar? Presencial, as pessoas vão perder o encanto. Então eu percebi que eu estava com esse ponto de vista, não estava sendo, estava com medo da vulnerabilidade do presencial. E ficou tão leve na hora que eu percebi, nossa, só isso. Eu falei, ah, mas tipo, ser rejeitado no online, ser rejeitado no presencial é a mesma coisa, tá tudo bem. Tipo, eu já aprendi a ser rejeitada. Isso é uma grande habilidade. Aprendam a ser rejeitado, de agradar todo mundo. Esse livro é maravilhoso, né? A arte de ser imperfeito. Como é que chama mesmo? Acho que é isso, né? A arte de ser imperfeito. E a gente vai estudar o mês que vem o comunicação afetiva, né? Porque quando você fala as coisas também com amor, você desarma a pessoa de um jeito, né? O amor, ele é uma energia que ele baixa as barreiras, ele dissolve as barreiras, porque o amor, ele é um grande presente para todo mundo, né? Então, às vezes a pessoa vem com raiva de você, vem querendo te atacar, vem querendo, né? Pois é, para mim também, Karen, para mim é um grande desafio. E eu não li esse livro, porque eu falei, eu quero ler junto com vocês, para a gente poder trazer os comentários, mas eu tenho pedido
conectado com o feminino e pedindo essa comunicação, né? Afetiva, porque o quanto a gente passa a ser muito mais entendido. E é tão louco, é a gente. Você vai jogar basquete? Então tá. Você não quer ir com o papai na pracinha, Cleo? Leva o Tomás. Ah, o Tomás saiu? Cadê o Tomás? Tomás tá aí. A velhinha pisciana, de 215 anos. Como pode melhorar? Então, peçam essas habilidades para o universo, né? Então, essa gentileza que a gente vai aprendendo a ser, e olha que louco, o universo, ele sabe, Deus sabe das nossas necessidades. Ele sabe essa coisa da confiar, a gente voltar a confiar na vida. E é um puta de um exercício, gente, que loucura, a gente confiar que o dinheiro vai chegar, a gente confiar que o avião do seu filho não vai cair, a gente confiar, né, que tipo, poxa, né, Deus provê, Deus proverá. Quero fazer essa tatuagem. E no meu universo nunca nada faltará. Mas até a gente ter congruência com isso é outros 500, mas começa a fazer esse mantra. Deus provê e Deus proverá. E é tão louco quando eu falo isso assim, eu falo, poxa, eu não me sinto às vezes competente para poder. O curso de constelação. Vocês lembram quando eu fui fazer o curso de constelação, quanto que eu estava me borrando de medo de dar esse curso? E eu falei, não vai chegar ninguém. E a gente, sei lá quantas pessoas já fizeram o curso, acho que umas 80 já fizeram o curso de constelação comigo. Então, é muito mágico, é muito legal, assim, a gente parar para... Que eu falo, né? Então, se eu tô pronta, traga minhas pessoas. E facilite essas pessoas de encontrarem vocês. E não tenha medo da crítica e do julgamento, né? Amor, põe uma blusa mais quentinha. Põe aquele moletom rosa da mamãe, sabe? Aquele bem quentinho que tem gorro. Ou a lua em câncer, a gente fica neurótica. As mães de plantão tudo fica retardada. Então, põe uma mais quentinha, que aí o suor e essa blusa aí não esquenta nada, tá gelado lá fora. Eu fui te buscar na escola, eu quase congelei. Então, a nossa aula de hoje, me lembrem amanhã para a gente poder fazer uma âncora de vulnerabilidade. Quero fazer esse exercício com vocês. Amanhã que a gente já vai estar pronto para a constelação, e eu quero também amanhã a gente vai fazer exercício de pai, para poder trazer a força, né? Hoje eu estava pensando também sobre isso, até falei com o Mikael, às 4h55 da madrugada. Eu falei, que louco, né? A gente pensa às vezes que Deus é bonzinho, né? É... Hum? Tinha lá fora. Tá bom, obrigada. Então, assim, o negócio, a venda, o ir para uma live, o ir para fora, o que que é o ir para fora? É a energia do pai. E aí a gente tem que perceber, muito perverso, muito forte, com essa força desse masculino, é, um masculino que tá esquizofrênico, que tá, né? Então, se eu medir aqui, quanto tá meu masculino agora? 40, de manhã tava 80, né? Quanto que tá meu feminino agora? 50, 60, ok. De manhã tava 80 e o feminino tava 30. Então tá, mas uma pessoa que não tem essa informação e tá o tempo inteiro ali no masculino, o tempo inteiro ali no masculino. Então, por exemplo, essa menina que morreu, a Juliana, a energia dela é muito masculina, ela tá viajando sozinha desde fevereiro. Então, quando eu tô na esquizofrenia do masculino, eu não paro para poder ouvir o meu corpo. Entende? O masculino, ele precisa ser agressivo. O masculino, ele é caçador. O masculino, ele é para fora. É aquela energia que você vai caçar. Vou fazer uma live aqui, vou botar toda a minha energia. Porque se eu começar a fazer live, oi, gente, eu quero hoje falar aqui para vocês, né, sobre marketing energético, tá bom, gente? A gente vai fazer uma aulinha assim, bem gostosinha. Não vende?
Gente, eu vou enfiar o dedo no seu rabo hoje. Você vai sair daqui hoje, 220 volts. Você vai vender até nota de 10 por 5, ou nota de 5 por 10, como é que é? Você vai vender, entendeu? As entidades da sua mãe. Tipo assim, então muda toda a energia. E essa energia é uma energia masculina. Só que a gente também tem o ponto de vista até de Deus ser, às vezes, meio bocó, né? De ser pacífico, de ser pacificador, né? De ser uma energia. E não é. Deus também tem uma agressividade. Olha para a Terra, ela consegue ser gentil, você vê um beija-flor, você vê um tsunami. Então, nós precisamos encontrar o equilíbrio dessas duas forças dentro de nós. Quando eu fico só no masculino, eu tenho muita força, só que eu estou sempre na agressividade. Eu até trago o aluno, eu já fui muito essa pessoa, até trazia os alunos, mas eu perdia muito aluno, por conta da minha grosseria, da minha agressividade, da falta de empatia do feminino, a falta de escuta. Faz sentido? Agora eu tô percebendo, tem o agressivo, porque eu era a porra louca do meu pai. Eu era muito, uma energia muito agressiva. E assim, muito incontrolável. Então, eu não respeitava a vida. Isso também é uma coisa importante, né? Então, o masculino, sem o feminino, morre rápido, morre cedo. Ele não preserva a vida, ele não cuida da vida, ele não tem dó da vida, ele, né? Ele quer viver tudo de uma vez só que é perigoso. Tem uma escassez ali, tem uma pulsão de morte, né? Alguém que, tipo, que tá nessa, eu quero viver, quero aproveitar, eu não sei o que que vai ser amanhã. E eu tive muito nessa energia, né? Já muito. E hoje a gente tem que falar, poxa, eu quero. Não é sobre, tipo assim, quando eu falei da pulsão, a excitação, né? A gente não arriscar a nossa vida por ego, né? Então, eu vou fazer aqui, eu quero comprar um curso novo, ou eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer uma imersão para Chapada. Então, são coisas, eu quero fazer uma imersão para a Índia, para o Egito. Mas, assim, qual é o momento ideal? Qual o momento coerente, assim, disso para que isso aconteça? O que que acontece? Quando a gente é muito jovem, a gente tem muita força. Só que essa força, sem chão, a gente cai. Tá? Então, eu posso trazer a potência do masculino aqui, mas sem a base, sem essas informações, a gente fica o tempo inteiro sobe e desce, sobe e desce. Então, o que que nós temos que fazer? Fortalecer o nosso chão, a nossa base, o aterramento, a reconexão. Eu quero fazer 21 dias de restauração da comunhão com a Terra. Já pode começar. Vamos lá, que energia, espaço, consciência, escolha. Eu e meu corpo podemos ser a restauração da comunhão com a terra. O ideal dessa energia é aplicá-la nos pés, mas você pode aplicar em qualquer outro lugar, é um processo corporal do Axis. 21 dias para aterrar, para poder trazer a gente para a presença, para poder estruturar os nossos projetos. A gente está construindo, às vezes, projetos no solo de areia, entende? Então, a gente está numa construção aqui de, sabe, de terreno ainda. Eu sinto que eu vejo por mim o quanto que eu ainda preciso trabalhar a estrutura. Tava fazendo uma tamiana para mim aqui hoje, veio lá o nível físico. O quanto a gente tem que melhorar o nível físico, a parte de estrutura. Bom, estou falando de uma forma generalizada, você tem que perceber, né? Mas para mim, o físico ainda é falho, e é falho para o meu sistema. A parte de estrutura física falta para todo mundo da minha ancestralidade. Todos tiveram dificuldade com o elemento terra. Então, que energia, espaço, consciência, escolha, nós corpos podemos ser a restauração da comunhão com a terra. Como é que eu posso ter facilidade com a terra? Porque se eu sou aquela pessoa que quer ir embora o tempo inteiro, não tem negócio que isso se sustente. Então, como é que eu posso me convencer a ficar? Como é que eu posso aprender a amar a terra? Tem muita morte? Eu falei, hoje eu pensei, falei, cara, como eu tô conectada com a morte, né?
recebendo 80 da morte, 30 da vida. Aí eu parei, olhei e falei, mas espera aí. Aí eu falei, nossa, tem tanta gente morrendo, né? Tanta coisa esquisita acontecendo. Aí eu olhei para o lado, mas tem tanta gente vivendo, tem tanta gente se divertindo, e tem mais gente se divertindo do que morrendo. É fato. Tem muito mais gente se divertindo, criando, fazendo mágica, viajando e curtindo do que morrendo, gente. Só que assim, nós parece que a gente tem uma fissura, né? É um padrão de pai e mãe, uma mãe que foi depressiva, um pai que foi suicida, e sei lá, e essas histórias que a gente vai vendo por aí. Então, colorir a vida, olhar para a vida com bons olhos, talvez seja um hábito novo, inédito no nosso sistema, tá bom? Para a gente finalizando. Então, não tem negócio que se sustente se eu não quero ficar na vida. De 0 a 100, o quanto eu estou escolhendo ficar na vida? Me vem 60. Oi, Dutinha! Oi! De 0 a 100, o quanto eu estou escolhendo ficar na vida? O quanto eu estou olhando para a vida e o quanto eu estou olhando para a morte? Vou olhar para a morte como uma ciência, como um estudo. Agora, como fuga, a vida, ela vai ficando muito pesado para poder justificar que eu tenho que ir embora. Se eu tenho um ponto de vista de ter que ir embora, e talvez é até um acordo, talvez eu encarnei e falar, poxa, eu vou morrer com, sei lá, pode-poc, né, com 44 anos. Um exemplo, tá? Mas de repente eu cheguei aqui na vida e eu falo, cara, eu não quero mais ser pleiadiana, eu quero ser terráquea. Eu me apaixonei pela minha família da Terra, me apaixonei pelos meus amigos da Terra. Então, eu quero ficar mais, e eu tenho o direito de escolher. Então, talvez pode ser que alguns de nós está aí numa data limite. Já veio, né, Bernardo? Já veio, já criou, já fez umas coisinhas, agora vamos voltar para as Pleiades? Não! Vamos voltar para Órion? Vamos voltar para Nárnia? Não! Por quê? Por que não? Porque eu aprendi a gostar da Terra. O quanto essa energia vai convidar clientes e dinheiro. Como eu posso gostar mais da minha encarnação na Terra hoje? Tem gente morrendo? Tem, mas tem gente fazendo um monte de coisa legal. E também mais uma coisa que eu queria falar para vocês, para a gente encerrar. Eu fico pensando na Juliana, né? E, poxa, eu até tenho uma vontade, assim, de, tipo, fazer tudo aquilo, né? Eu adoro trilha, eu adoro coisas, tal. Mas eu fico pensando assim, a gente precisa disso tudo? A gente precisa de tanto, né? Então, eu moro no mar. Ah, mas eu quero surfar, eu quero dominar o mar. Todas minhas amigas surfavam, tal. Mas assim, o quanto eu só de contemplar o mar para mim é o suficiente. Por que que eu quero arriscar minha vida? Eu não sou sereia, eu não sou golfinho, entendeu? Eu já afoguei com 6 anos de idade, meu primeiro afogamento, já foi o suficiente. Então, para que que eu tenho que me arriscar tanto, entende? Então, às vezes, assim, a gente tem uma. O sistema coloca em nós, assim, uma vida grandiosa. Mas o quanto eu posso reconhecer que a minha vida é tão grandiosa no simples, né? Meus filhos, o Raulzinho hoje dormindo ali no quarto junto com o Tomás. Ai, mas me trouxe, assim, Ai, né? Tudo que eu preciso tá aqui, assim, tipo. Sabe, não vai ser um Egito, não vai ser, sabe, um vulcão que vai me trazer. Porque às vezes a gente fica nessa paranoia, nessa ilusão, é para postar foto, é para competir. E eu acho que as pessoas estão precisando hoje da foto do seu fogão. A Fernanda Lima colocou lá, gravou a cozinha dela. O povo ficou louco. O vídeo explodiu, viralizou, porque é uma cozinha normal, uma vida normal. A gente está tão cansado de ser levado para uma vida grandiosa, mas tudo que a gente definiu como grandiosidade, vamos destruir, descriar, para liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, peraí, certo, errado, bom e mal, pode pó, que todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases, além. É isso, essa completude, esse contemplar a vida, né? Então, eu percebo que, assim, vamos voltar para o foco? Qual é o nosso foco para os próximos 12 meses? Sua casa.
sua família, seus filhos. A vida é tão curta pra você não dar um cachorro pro seu cachorro, sozinho, né? E aí depois, tipo, o cachorro com outro cachorro. Outra vibe, cara. Outra vibe. A vida é tão curta pra eu não comprar o Yorkshire. Imagina o Sirius, 2 gatos em Yorkshire, num apartamento de 90 metros quadrados. Que loucura. Então, simplifica, experimenta simplificar. Experimenta se apaixonar pelo simples. Enquanto a gente não gozar o simples, a gente nunca vai estar pronto para poder gozar também o extraordinário, mas o quanto o extraordinário é simples. Uma aluna me mandou mensagem: vem aqui para minha casa, tal, mora lá no Nordeste. Vamos fazer alguma coisa aqui? Me mostrou as praias. Eu falei: uau, extraordinário, né? Mas eu tô tão encantada com o simples, assim. Sabe quando você não tá com vontade de sair de casa e ir para lugar nenhum, assim, tipo, não sei nem se eu vou para Franca nas férias, queria ir para Chapada, eu não sei se eu vou. Mas assim, por quê? Porque eu aprendi a gozar do simples. O simples é bom. Aprenda a se encantar com o simples. O simples, tipo assim, sabe? Não, eu quero só curtir minhas férias. Quero só, sabe, assim, ver uma sessão da tarde. Quero descansar de verdade, porque às vezes você sai de casa e você não descansa. Então, quanto os nossos corpos têm pedido descanso, casa, olhar para sua casa, talvez uma reforma, talvez uma mudança de casa, uma mudança de cidade. Então, são coisas que esse arquétipo de câncer vai trazer para a gente. Então, pensa sobre quais são os ajustes que você precisa fazer, que vai trazer o extraordinário, mas procure esse extraordinário também, assim, no feijão com arroz. Sabe, é o arroz com feijão que nutre, que é gostoso, não é? Tira o arroz e feijão, não é esquisito? Né? Vai comer uma panqueca sem arroz e feijão, uma lasanha sem arroz e feijão, a gordinha da lancheira. Arroz, feijão e lasanha. Como pode melhorar? Ó, é muito chato comer só a lasanha. Eu detesto, né? Eu gosto com arroz, com feijão e lasanha. E o queijo em cima ainda, como pode. E a farinha. Neta de paraibano não fica sem farinha. Jesus amado. É o carboidrato, 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 carboidrato. Né? Alguma pergunta? Nossa, ninguém tem uma pergunta para mim hoje? E simples é pai e mãe. Aprender a se alegrar com o pai e mãe no nosso coração. Aprenda a se alegrar com o simples. Aprende a gozar o simples. Deus é simples, né? Lembra da história de Jesus? Jesus chegando lá no Herodes, Herodes, né? O nome dele? Num jeguinho, numa mulinha, num jumento. Aí diz que Herodes fala: esse é o cara que está dominando o mundo num jumento. Essa semana me chamaram para gravar um programa na Rádio Vibe Mundial. Gente, todos os casos, pessoas que eu mais, tipo, sou fã, tem programa na Rádio Vibe Mundial. E aí me chamaram, nossa, que gosto de você, do seu trabalho e tal. Você quer fazer? Aí eu falei, uau, imagina eu com um programa na rádio. E eu falei para o Mical um dia anterior, eu falei, com vontade de voltar a fazer rádio. Aí eu falei, vou procurar uma rádio aqui no Guarujá, né? Ele falou, por que você não pensa grande? Aí eu falei, uai, porque eu gosto do simples. Mas é tão louco que o simples, aprende a gozar o simples, que o extraordinário aparece para você. Aí no outro dia, cara, a pessoa falou assim, não, porque eu da rádio mundial. Eu falei, quê? Não, na hora, cara. Mas assim, e por que que colapsou na hora? Porque, tipo assim, é- é, eu aprendi a gozar o simples para mim, ele é tão nutritivo, né? E que é muito louco esse lugar, sabe? Que a gente vai chegando, assim, da gente entender. Porque a gente tira o ego, aquele ego mercenário, aquele ego que, tipo, que corrompe a nossa alma, né? Tem muita gente perdendo a sua alma aí, muito terapeuta perdendo a alma. O nosso trabalho, o nosso servir é divino. Entende isso, sabe? Aprende a gostar do seu carro, aprende a gostar da sua casa, aprende a gostar do que você tem, do que você é, aprende a gostar dos seus pais, do jeito que eles são.
Aprende a gostar de tudo que você construiu, porque tudo que está aí hoje na sua vida foi você que construiu. E seja grato para que você possa ir para o próximo nível e começar a receber da grandeza, porque eu já me percebi assim, tipo, eu tenho facilidade para poder manifestar, colapsar as coisas, tal. E de vez em quando eu encano com os trem, né? Tipo, eu quero isso, quero aquilo, tal. Mas é tão louco que, tipo assim, até para me desafiar, mas é tão louco que às vezes, assim, eu chego em alguns lugares e falo, nossa, era isso, tipo, eu gosto do simples. Eu amo Rifaina. Eu gosto do simples, eu gosto, tipo, né? Então é sobre isso, assim. Mas sabe aquele o universo vai te levar para lugares quando você aprender a dar valor nos centavos, naquilo que você acha que é migalha, né? Que não é migalha, é o cacete. Mas assim, eu já me vi realizando sonhos que eu nunca quis realizar, né? Então, mas na hora que eu falei, uau, eu tô realizando um sonho que eu nem sabia que eu tinha. Foi legal estar aqui. Mas foquem no simples, para que o extraordinário possa ser extraordinário, porque às vezes a gente vai chegar no extraordinário, vai achar até pesado, chato. Faça do simples ser extraordinário todos os dias, tá bom? É isso por hoje. O pai do Raul me mandou mensagem segunda-feira. Aí ele falou assim: acho que eu vou mandar o Raul hoje. Aí eu falei, uau! Nossa, meu corpo assim, né, expandiu. Eu falei, uau, olha que loucura, que extraordinário. Eu nem não estava esperando ver. Olha que loucura. O extraordinário para mim, né, ver meu filho, né? Como pode melhorar, né? Mas é isso, né? Às vezes a gente tem que pensar sobre isso, assim, né? Às vezes a gente está com o extraordinário dentro de casa, né? E a gente não está valorizando, não está reconhecendo, né? Então não deixa para ser grato na hora que, porque assim, depois que todo mundo morre, fica legal, né? Faz a pessoa ficar legal em vida. Seja grato, né? Seja grato, porque depois às vezes a gente, né, não vai ter uma outra oportunidade. Aprende a ver, a enxergar se os seus olhos forem bons, todo o resto será. Eu estava esperando o Raul hoje lá no aeroporto. Eu falava, cara, imagina a mãe da Juliana e o pai. Para que essa portinha abrir, eu tô esperando meu filho aqui, e se Deus quiser, ele vai chegar vivo. Mas, tipo, esses pais já não vão mais ver a Juliana, né? Nossa, e eu comecei a chorar, mas ao mesmo tempo eu fiquei tão grata, porque a gente sabe, assim, o valor da vida, né? Só quem perde sabe o valor da vida. Eu falo, não espere a morte chegar na sua vida para você dar valor na vida. Né, Carlinha? Falo, quem já perdeu um grande amor, uma pessoa importante, sabe do que eu tô falando. E eu, graças a Deus, eu consegui acordar sem precisar perder, né? Eu sei que uma hora vai acontecer, mas, tipo, valorizem a vida. Valorizem esse dia a dia, o feijão com arroz. As crianças estão crescendo, daqui a pouquinho o maridão talvez não tá mais aí, daqui a pouquinho a mãe, o pai. Então, assim, e é o que a lua não, né? O planeta está convidando a gente para olhar, nós estamos perdendo o foco. E nós, como terapeutas, que é quem tem que viver isso, quem tem que sentir isso, ensinar as pessoas a voltarem para casa. Eu sinto que essa é a nossa missão, voltar para casa, né? E ensinar as pessoas sobre isso, que o extraordinário é isso. Nós perdemos, sabe assim, perdemos a veia, perdemos o trem, sabe? Eu fico pensando em Elon Musk, que louco esse cara, né? Mas assim, ok, é legal, ainda bem que tem o Elon Musk para poder mostrar para a gente as infinitas possibilidades, mas eu fico pensando, opa, vamos viver aqui o hoje, que esse dia não volta mais. Esse dia não voltará. Combinado? Existe uma grande mágica no presente. E mais uma coisa que me veio aqui importante. Por que que às vezes o dinheiro não está chegando? Porque você não está aqui no presente. Você está ou no passado ou lá no futuro. O Mikael, hoje, a gente foi criar uma senha. Aí ele falou assim, qual que é? Eu falei, põe a minha senha. E é, não sei o que lá, não sei o que lá, 2027. Ele falou, por que que você já está em 2027? Eu falei, uai, não sei. Tipo assim, né? Ele falou, o presente. Aí na hora ele me trouxe uma consciência. Eu falei, cara, é verdade.
Por que que eu tô... É porque eu fui trocando senha, daí não podia repetir a senha, aí eu fui para 2026. Aí não podia repetir a senha, aí foi para 2027 já. Mas olha o nosso aceleramento, a minha senha já está lá em 2027. Tá? Então, é um exercício, assim, ficar no presente, restauração da comunhão com a terra, respirar, andar devagar, ver o mundo correndo, mas você tá ali consciente, porque o seu corpo vai te falar, não vira ali, não sobe a porra do vulcão, não desce do ônibus, porque vão te pegar ali, né, na esquina. O seu corpo, ele tá prontinho para te falar tudo, só que a gente está correndo tanto que a gente não consegue ou conversar com você, as entidades querem conversar com você, os elementais querem conversar com você, tudo quer conversar com você. Se você estiver presente, ouvindo os sinais, olha, eu vou te falar, hoje em dia, pode ser que eu esteja muito louca, mas eu acho que morre quem quer. Com as ferramentas que a gente tem hoje, estudem astrologia, por favor. Se Deus quiser, em agosto, a gente vai ter curso de astrologia. Eu vou fazer. Já comprei, só falta fazer. Meu, quem estuda astrologia, tá tudo aí, o caminho para a gente trilhar. Tá tudo aí. Trilha, tá tudo aí. Você não precisa nem de ser um adivinho, sabe, uma vidente. Só ouve os planetas, que eles estão falando para onde a gente ir, que a gente vai começar a acertar. E mais uma coisa, agora eu vou encerrar de verdade. Nós somos a Terra. Tudo que acontece no macro acontece no micro. Então, sentir esse ritmo da Terra, conectar o seu coração com a Terra, conecta o seu negócio com a Terra, porque mesmo que às vezes eu dou um delay, a Terra me puxa. Opa, não é para aí não. O TDAH é para cá. Então, assim, entra em sincronia com a Terra, com o pulsar da Terra, com o coração de Gaia, né? O que que a Terra está pedindo para nós? Então, é importante, então, toda a minha comunicação agora, eu preciso dirigir ela para câncer. O meu negócio tem que focar em câncer, a minha comunicação vai voltar para o arquétipo de câncer até junho do ano que vem, entende isso? Então, só de eu fazer esses ajustes idiotas, que tipo assim, só estudo o arquétipo de câncer, quer dizer, mas como que eu faço isso? Fica PhD na energia canceriana. E é tão louco que até as doenças que a gente vai ver muito daqui para frente vão ser mais, né? Útero, todo o aparelho reprodutor feminino. É muito louco. Vocês vão ver as mulheres reclamando, cistite, tinite, tudo essas coisas de mulher. Mama. A Terra já está falando qual a doença que vai explodir esse ano. Ai, gente, marcaram essa energia, gente. Eu preciso trabalhar meu psicológico para isso. Como pode melhorar? Mas é isso a cura, ó. Câncer, útero, né? Então a gente está alinhado. E até aquilo que não era para acontecer, aconteceu. Eu não entendi essa doida me mandando mensagem. Pois é, o plano já tinha cancelado, a menina me mandou mensagem agora. Será que ela não sabe que o plano não cancelou, que o plano cancelou? Que o plano não aprovou? Tô achando que ela não está sabendo. Ou, não sei, vamos ver. Mas é isso. Mas assim, a gente entrega para o divino e a gente se alinha com essas energias, né? Com esses processos divinos e pronto. E aí uma coisa puxa a outra e tudo vai desamarrando, né? Não tem nó. Não tem nó quando você está no fluxo divino e da Terra. Não tem nó. Ela desfaz todos os emaranhados. Aquilo que era para dar errado, não vai dar errado, porque você está num fluxo divino. Entende isso que eu estou falando? Então, presta atenção. Respira essa terra todos os dias que você se alinha, né? E aí acabou a palhaçada de ficar ali travado, amarrado, preso. Mercúrio, falando de negócios, Mercúrio entra em Leão agora. Então, estudem a comunicação, precisa ficar mais bonita. Arrumem a juba. Precisa ficar um pouco mais agressiva no sentido de mais força. Estava em Câncer, a Mercúrio. Agora ela está indo para Leão. Então tem que sim, tem que ter mais força.
Entende? Tá ali, ó, pronto. Quem se alinhar à comunicação de Mercúrio em Leão vai vender. Beleza? Gente, um beijo. Amanhã, 9 horas, a gente faz aí os movimentos com o pai, tá bom? E vamos fazer um movimento aí também com a vulnerabilidade, o que mais é possível. E se quem tiver perguntinha, pode colocar lá no grupo e até amanhã. Beijo. Como eu posso ser a terra hoje? Lembra do processo, restauração da comunhão com a terra. Tchau, 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 tchau. Beijo, 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 beijo. Pode ficar meia hora, uma hora aplicando essa energia. Todo dia, 21 dias. Beijo. Tchau, tchau.